Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, aqui quem fala é o Pedro Henrique, da ADEPAN, Assembleia de Deus, Palavra, Alimento para as Nações. E hoje estamos aqui mais uma vez para falar de salvação, nessa playlist aqui do canal, que peço para que você confira sobre os fundamentos da fé, a qual salvação é um dos principais fundamentos da nossa fé. Você precisa saber sobre salvação. Então estou aqui para te explicar de maneira simples, mas que você consiga entender o quão profundo é este assunto. Amém? Desde já quero que você curta, comente e compartilhe. E já peço para que abra a vossa Bíblia em João 3,16. Enquanto a vinheta passa, você procura aí na sua Bíblia. Lendo agora João 3,16, versículo muito conhecido, de cor e salteado para muitos cristãos, mas que é algo importante, inevitável, uma das bases da nossa fé se encontra nesse versículo. Amém? João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos falar então de 5 tópicos sobre salvação. O primeiro tópico é o motivo. Segundo tópico, ação. Terceiro tópico, circunstância. Quarto tópico, resultado. E quinto e último tópico, obstáculo. São 5 assuntos referentes à salvação que vai te ajudar a compreender melhor. Depois que eu terminei de fazer o roteiro, eu percebi que esses 5 tópicos formam uma palavra macro. Então, para ficar de fácil entendimento para você, se você quiser lembrar dos tópicos, é só lembrar da palavra macro. Amém? Primeiro tópico, motivo. O versículo já começa falando o motivo. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou a sua criação. Ele amou a tal ponto que deu e entregou o seu melhor. E isso já nos leva para o segundo tópico, a ação. A ação de Deus em relação a esse amor. O que esse amor motivou Deus a fazer. Esse amor de Deus levou a ele a dar o melhor, a entregar, preparar o melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por amar, Deus deu. Ele deu, ele entregou o seu Filho unigênito. Enquanto ele estava preparando, qual foi a circunstância que ele preparou isso? Ora, foi antes dele criar o mundo. Não foi, ele não criou o mundo para depois preparar para dar. Não, antes dele criar o mundo, ele já tinha preparado. Antes do problema acontecer, ele já preparou o resultado, ele já preparou o que iria fazer. Antes de rompermos com ele, ele já tinha preparado um plano para fazer a reconciliação de nós com ele novamente. E o quarto tópico, qual foi o resultado disso? O resultado foi que agora podemos nos aproximar de Deus com confiança, podemos nos aproximar dele, pois não devemos mais nada, pois os nossos pecados foram pagos. Podemos nos aproximar dele por meio de Cristo Jesus, sabendo que Jesus pagou um alto preço, que Jesus pagou o que era para eu e você ter pago. O último tópico é o obstáculo. A obra de Cristo, entenda, ela é perfeita, mas ela não é imposta para você. Você não é obrigado a amar a Deus. Você não é obrigado a servi-lo. Você não é obrigado a isso. A obra dele é perfeita, sim, mas ele não te obriga a nada. Pois que amor seria esse se fosse obrigado? Você se sentiria amado sabendo que a única opção que tem seria amar você? Não existe amor sem escolha. Você tem que escolher amar. Você tem que escolher estar
ao lado da pessoa. E com Deus não é diferente. Da mesma forma que Ele escolheu nos amar, nós também temos que escolher amar a Ele. Temos a opção de escolhê-lo, também tem que ter a opção de rejeitá-lo. Então, por isso, a dúvida de muitos foi: por que Deus, mesmo sabendo de tudo, Ele deixou a árvore lá, mesmo sabendo que o homem ia cair? Porque Adão e Eva tinham que ter a escolha de obedecer, de amar ao Senhor, de falar: não, eu escolho obedecer. Porque senão, se não tivesse escolha, não poderia ser amor verdadeiro. Entenda, Deus quer salvar a sua alma. Mas nem você, e nem eu, e nem ninguém pode conseguir a sua salvação. Nenhum de nós tem a capacidade de se salvar. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva de volta ao Pai. Lá em Isaías 64:6 diz que todos nós somos impuros, que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Então, não há ato de justiça, não há boa ação. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode fazer várias caridades, você pode ser a pessoa mais respeitadora que existe, mais amorosa que existe. Esses nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Não é o suficiente. Aí você diz: como assim? Você vai se assustar com o que eu vou dizer, mas pessoas boas vão para o inferno. Porque o céu não é para pessoas boas, é para pessoas arrependidas. O céu é para pessoas que aceitam que são pecadoras e correm até Jesus. Aí você deve achar que isso é errado, que isso que Deus fez é uma tirania. Mas entenda, Deus, ele é o Criador. Não só o Criador, ele também é o sustentador. Ele criou tudo e tudo só existe porque ele sustenta. Então ele sustenta com seu poder, com a sua autoridade, e como autor e criador e sustentador de todas as coisas, quem dita as regras é ele. É ele que faz as regras. O padrão quem fala é ele. O padrão que ele fala e revela através da Bíblia é a santidade perfeita. Ele criou os anjos e Adão de maneira perfeita, sem falha nenhuma. A diferença é que Adão era mortal. Os seres celestiais são imortais, mas ele criou todos perfeitos, seguindo o padrão. Só que tanto a nossa escolha como a escolha de alguns anjos foram desobedecer. Só que a diferença é que para eles que eram perfeitos e imortais, não tem mais volta. Mas para Adão, como Adão era mortal, ainda havia uma chance, ainda havia uma válvula de escape. E essa válvula de escape, a qual ela só funciona para quem é mortal, é que alguém pague o preço. Alguém tem que pagar o preço. E para nós que somos seres mortais, a morte é inevitável. Porque por serem celestiais, eles eram perfeitos. Eles estavam diante da glória de Deus. Eles conheciam, eles sabiam o que ia acontecer se eles rejeitassem. Eles viam a Deus, estavam diante de Deus, perto de Deus, e escolheram virar as costas para Deus. Por isso que para eles não há arrependimento que salve, mas para nós podemos nos arrepender, podemos ser salvos, porque Cristo ele se tornou um de nós, ele se tornou carne para cumprir à risca o padrão de Deus, para ser santo em tudo, não falhar em nada. Ele cumpriu o que estava escrito. Aí ele tomou o nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, ele pagou o preço dos nossos pecados. Entenda esse preço, mesmo depois da morte, mesmo Jesus estando com o corpo glorificado, mesmo quando tudo se fizer novo, novos céus e nova terra, ele ainda terá as marcas nas mãos e nos pés, mostrando que o pecado deixa consequências eternas, pois pecamos contra a santidade de um Deus eterno, de um Deus que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Então por isso ele terá a marca para todo sempre do preço dos nossos pecados. Entenda, o preço foi pago, o padrão foi cumprido, santidade perfeita, foi isso que Jesus fez. Mas ele não impõe isso para nenhum de nós. Ele nos oferece
Nenhum de nós pode conquistar a salvação. Nenhum de nós consegue seguir o padrão a qual Deus exige. Então por isso ele enviou Cristo. Só que aceita quem quer. Se você quiser aceitar, glória a Deus por isso. Mas você também é livre para recusar. Mas saiba, aqueles que recusam o sacrifício de Cristo, aquilo a qual ele fez na cruz, o pagamento dos pecados, saiba que todo o pecado será julgado. A justiça divina se cumprirá, e aqueles que não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, estes terão que pagar e arcar com as consequências do próprio pecado. E se Cristo não escapou da marca do pecado que é eterna, aquele que pagar pelo próprio pecado pagará eternamente, pois é uma dívida eterna contra um Deus eterno. Então, você tem a possibilidade ainda de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, para que você possa se salvar dessa separação de Deus, salvar da condenação eterna, salvar do pecado e da morte, pois Cristo tomou o meu e o seu lugar. Então, agradeço a sua atenção, que você pense, medite e tome a melhor decisão, consciente que a salvação está aí. Cristo está aberto a salvar a todo aquele que nele crê. Amém? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.